do seu livro 1B, página 29, o exercício 3. Certinho? Ó, o desenho é assim, ó, a figura é assim, ó. Certo? Aqui tem um gerador dessa forma. Polo positivo, polo negativo. Aqui tem um resistor. Aqui outro. Também. E também. E o cara coloca nesta posição aqui um amperímetro. Ó. Não é isso? E ele dá nomes, olha. Esse daqui é o R1. E ele fala no texto que o R1 corresponde a 5 ohms. Esse daqui é o R2. E no texto está escrito que corresponde a 10 ohms. Esse daqui é o R3. No texto está escrito que corresponde a 20 ohms. E ele chama esse daqui de R4 e não fala o valor. Belezinha? Então vamos lá. Vou ler o texto, tá? Diz assim, ó. Na ponte de Wheatstone, indicada na figura... Então tá, isso aqui é uma ponte de Wheatstone, sem problemas. Legal. O amperímetro não mostra passagem de corrente elétrica. Não mostra. Então, se não tem passagem de corrente elétrica no amperímetro, isto significa dizer que a ponte está equilibrada. Então, vamos lembrar. Isso é importantíssimo. Quando a ponte está equilibrada, a corrente elétrica no amperímetro é zero. Não passa corrente aqui. Tudo bem? Muito bem. Letra A. Qual a DDP entre os pontos A e B? Então tá fácil. Tranquilíssimo de responder isso. Sem estresse. Não passa corrente aqui. E ele chamou de A o pontinho lá de cima. Isto mesmo. E de B o pontinho aqui de baixo. Então, olha só. Ele chamou esse daqui de A e esse daqui de B. Moleza. Com certeza a DDP entre A e B tem que ser zero. Porque se existir DDP, haverá corrente. DDP é uma diferença de potencial, diferença de energia. Então, certamente a DDP entre A e B é nula. Então, vamos lá. A resposta da letra A é que a DDP entre A e B é zero. Sem estresse. Escreve no chat ou me responda aí no microfone. Primeira resposta. Tranquila? B. Sendo R1, R2 e R3, esses valores aqui, determine o valor de R4. Muito bem. Se o cara disse que não tem corrente, está equilibrado. Se está equilibrado, eu posso fazer um produto cruzado. Lembra que a gente discutiu isso. O produto cruzado significa dizer que R1 vezes R4 tem que ser igual. Ponte equilibrada é assim. O produto cruzado das resistências são iguais. Então, R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Pronto. Certo? O R1 é 5. O R4 não sei. O R2 é 10. E o R3 é 20. Conclusão, isso aqui é 200, dividido por 5 são 40. Então, R4 tem que valer 40 ohms. No estresse para essa resposta também? Tranquilo também. Ótimo. Muito bem. Última. Essa é a que deu dor de cabeça, né? A letra C.
Nas condições do item anterior, então, nessas condições aqui, ó, na condição de ponte equilibrada, sendo a DDP, a força eletromotriz da bateria, 3 volts, determina a intensidade de corrente elétrica no resistor R2, nesse aqui, ó. Nesse aqui, certo? Então, vou fazer uma coisa, ó, ele diz que a força eletromotriz é de 3 volts. 3 volts. Legal. Observe que a bateria está ligada entre os pontos X e Y. Certo? A corrente elétrica, ela sempre sai do polo positivo da bateria. Essa é a corrente total que sai da bateria. Quando chegar em X, essa corrente vai se dividir em 2 partes. Uma parte é uma corrente que entra, que eu vou chamar de I1, que entra aqui pela resistência 2, passa pela resistência 1, e essa eu vou chamar de I2. É a corrente que passa pela resistência 4 e 3. Vou fazer mais uma coisa ainda para esse exercício ficar mais fácil de enxergar. Se o amperímetro marca 0, ele não participa do circuito. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou retirando o amperímetro do desenho. Por quê? Porque ele não participa. Ficou mais fácil de enxergar agora? A corrente sai da bateria, corrente total. IT. Chegando aqui, ela divide em 2 partes. I1 e I2. A corrente I1 é a mesma que passa aqui. Porque aqui ela não divide. E a corrente I2 é a mesma que passa aqui. Porque aqui ela não divide. Certo? Nesse caso, então, olha que moleza. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência equivalente. Na parte de cima, eu tenho um resistor em série com o outro resistor. Como é que eu sei que esses 2 resistores, o 1 e o 2, estão em série? Eu sei que eles estão em série porque a corrente que passa em um é a mesma corrente que passa no outro. A característica principal de uma associação em série, que eu vou chamar de resistência 1, 2, é a mesma corrente. Então, resistores em série têm resistência equivalente à soma. Se a soma, o resultado é 15. 15 ohms. Aqui embaixo, a mesma coisa, a mesma coisa. Os resistores R3 e R4, esses 2 resistores aqui, eles também estão em série. A corrente que passa em um é a mesma corrente que passa no outro. Isso quer dizer que a resistência 3, 4, vou chamar assim, ó, 3, 4, é simplesmente a soma dos 2. 20 mais 40, 60 ohms. Eu quero saber se até aqui tem algum problema, alguma dúvida. Você entendeu que esses 2 estão em série, esses 2 estão em série? Aí fica 15 ohms aqui em cima e 60 ohms aqui embaixo. Tem dúvida? Tá tranquilo. Ô, Túlio, Diga. mas aí se não tivesse em série, se tivesse em paralelo, teria que fazer mais vezes sobre mais, não é? Produto pela soma. Isso, ok. Isso. Perfeito. Só que aqui eu vou ter que fazer isso. Por quê? Porque 15 está em paralelo com 60. 60 é o resultado dessas duas. 15 é o resultado dessas duas. Esse 15 está em paralelo com esse 60. Como é que eu acho agora a resistência equivalente? A resistência total equivalente vai ser o produto pela soma. 15 vezes 60 dividido por 15 mais 60. 15 vezes 60. 15 vezes 6 é 90, né? Com mais um zero, 900. Dividido por 75. 900 dividido por 75 vai dar 2 dá 150, 312. O resultado disso é 12. Ou seja,
Isso que eu acabei de descobrir é o resultado da resistência equivalente total. Se no lugar dessas 4 resistências aqui, eu colocar 12 ohms, dá o mesmo resultado. Dá o mesmo efeito. Certo? Se essa é a resistência total, agora eu uso a lei de Pouillet. A corrente total, atenção, corrente total. Vou escrever, olha lá. Corrente total é igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Isso é 1/4, 0,25 amperes. Mas atenção, 0,25 amperes é a corrente total. Total. É a que sai da bateria. A pergunta do cara não foi essa. A pergunta do cara foi: quanto vale a corrente aqui, ó, a I1? Eu quero a I1, a corrente que passa no resistor 2. Ora, então é tranquilo. Para eu saber só na parte de cima, a parte de cima corresponde a 15 ohms. A parte de cima é 15 ohms, ligada entre X e Y, ou seja, 3 volts. Para calcular I1, é só escrever a força eletromotriz dividido pela essa resistência toda. Essa resistência toda é 15. 3 sobre 15 é 1/5. 1/5 é 0,2 amperes. Mas e se eu quisesse saber I2? Moleza. Para saber o I2, era só pegar. Ó, veja aqui. A I2 é a corrente que passa em 3 e 4. 3 e 4 corresponde a 60 ohms. Então, eles estão ligados nos 3 volts, ó, em XY. Então, eu pego a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente 60. Isso vai dar 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05 amperes. Então, soma. Atenção, atenção. I1 mais I2, I1 mais I2 tem que dar o valor de IT. Essa mais essa tem que dar essa. Confere. 0,20 mais 0,05 é 0,25. Atenção. Túlio. Diga, a pergunta do cara foi essa aqui, ó. Ele quer saber essa aqui. Pergunte. Eu tentei fazer por aí, mas eu acho que eu me perdi no meio do caminho. Pode ser. E aí eu fiz de outro jeito. Conte. Como ele não pediu a resistência equivalente. Não. Então eu não fiz por esse caminho. Eu só descobri a resistência de R1 mais R2. Tá, isso é 15. equivalente. Mas só aqui em cima, 15. Sim. Aí eu fiz essa resistência equivalente e descobri. Pronto, deu perfeito. Isso, é porque eu fiz todas. Eu resolvi no exercício fazer todas. Eu resolvi fazer a equivalente total, a corrente I1, corrente I2, mas ele só perguntou essa. Você está certa, você atalhou. Eu é que resolvi fazer tudo. Meninos, agora, página 31, questão 10. Localize aí no seu livro, por favor. Vou ler. Considere o circuito da figura, onde a força eletromotriz da bateria é de 10 volts e Rão, o valor de R na figura, 1000 ohms. Então, peraí. Vamos fazer esse desenho de novo? Vê se o desenho é assim, ó. O que ele colocou aqui? Um voltímetro. Ligando os pontos. Vamos chamar esses pontinhos aqui de XY. Ele não deu o nome, eu estou dando o nome, tá? Ele coloca um amperímetro aqui. Ele quer saber o amperímetro aqui. Ó, o amperímetro está fora da ponte. E coloca 4 resistores. E os valores do resistor são R2R. Gente, no texto o cara falou que o R vale quanto? 1000. Então, eu vou escrever aqui, 1000.
Beleza? Quanto é aqui? 2R. Então, são 2.000. Todo mundo concorda? Tá tudo bem? Depois, embaixo, é R2R de novo. Aqui é 2.000. E aqui é 1.000. Se eu não olhei nada errado. Tá tudo certo? Tá, né? Além disso, ele coloca aqui embaixo 500. Que é R sobre 2. E aqui ele coloca uma bateria. Ah, é o contrário. Desculpe. É o contrário. É assim, ó. Polo positivo e negativo. Pronto. E ele fala que essa força eletromotriz é de 10 volts. Pronto. Vê se está ok? Vê se é isso mesmo. Se eu não errei nada, R, 2R. Tá certinho. Certíssimo, né? Voltímetro e tal. Qual a leitura do amperímetro A e qual a leitura do voltímetro V? Então, parou. Parou que o negócio agora complicou. Por que que complicou? Complicou porque esta ponte é não equilibrada. Como é que eu sei que ela não é equilibrada? Vamos, você tenta responder para mim. Essa ponte está equilibrada? Como é que eu descubro se a ponte está equilibrada ou não? Ô, gente. Quando o amperímetro marca 0? Se aqui, né? Não lá, aqui. Se o Aqui. amperímetro estivesse aqui. Ou o voltímetro marca 0. O voltímetro marca 0 também. Mas a melhor maneira de você saber, como ele não falou nada do voltímetro, faz o produto cruzado. 2.000 vezes 2.000 é igual a 1.000 vezes 1.000? Não. Não. Se o produto cruzado não é igual, a ponte não está equilibrada. Essa é uma ponte não equilibrada. Ah, então vai ter DDP aqui? Vai. Mas veja que aqui não tem resistor, aqui é só um voltímetro. Então vai acontecer assim, ó. Olha o que vai acontecer. A corrente elétrica sai da bateria, essa daqui eu vou chamar de corrente total. Entra aqui, quando chegar neste pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de Z, ela se divide em duas partes. Uma corrente vem por aqui e outra corrente vem por aqui e 2. Ok? A corrente IT se divide em duas partes. Aí, essa corrente aqui, quando chegar em X, deveria dividir em duas partes também. Porém, o voltímetro é um voltímetro ideal, não é? Vamos voltar lá no texto? Bom, ele não fala se é ideal, mas eu vou admitir que é ideal. O que é um voltímetro ideal? Tem resistência infinita. Se a resistência é infinita, a corrente não desce por aqui, porque onde tem muita resistência, tem pouca corrente. Então, a corrente desce toda por aqui. Então, aqui é I1 de novo. Essa corrente I2 também. Ela não vai subir por aqui. Então, essa corrente é uma corrente I2. Ou seja, a corrente não se divide aqui, ó, porque o voltímetro está só medindo. O voltímetro não está participando. Quando chegar lá naquele pontinho, lá na extremidade, que eu vou chamar de pontinho W, essas duas correntes se juntam de novo e passam pelo amperímetro. Então, a corrente que passa por este amperímetro aqui é a corrente total. Então, eu preciso da resistência total. Para achar a resistência total, o que eu faço? Eu junto essas duas aqui, ó. Se eu juntar essas duas resistências, elas estão em série. Por que elas estão em série? Porque a corrente é a mesma. Quanto dá o resultado delas? O resultado dessas duas correntes é 3.000 ohms. 1.000 mais 2.000. Aqui é a mesmíssima coisa, ó. Eu junto essas duas correntes aqui, ó. Quando eu junto essas duas resistências, porque a corrente é a mesma, quanto vai dar o resultado disso? 2.000 mais 1.000, são 3.000. Aí eu tenho 3.000 em cima, 3.000 embaixo, em paralelo.
Se está em paralelo e elas são iguais, basta pegar uma delas e dividir pelo número delas. Quer dizer que a resistência equivalente total é de 1.500 ohms. Vamos, quero saber se você entendeu isso que eu fiz. Eu fiz rapidinho, quero saber se você acompanhou. Tranquilo. Tranquilo mesmo? Então, tudo isso aqui, ó, todas essas 4 resistências aqui dão 1.500. Só que aqui tem mais 500. Então, para calcular a corrente total, eu quero a corrente total. Certo? Para eu calcular a corrente total, eu uso a lei de Pouillet. É a força eletromotriz 10 dividido pela soma de todas as resistências. Estes 1.500 mais esses 500. Isso aqui são 2.000. 10 dividido por 2.000 é 1 sobre 200. Dá 1 sobre 200. 0,005. Confere para mim, por favor, se é isso. Vou fazer a conta aqui para confirmar, gente. Confira aí, por favor. 10 dividido por 2.000. É isso mesmo, 0,05. Tudo bem? Não tem dúvida? Diga para mim, se tiver qualquer dúvida, pergunta. Não pode deixar para depois, não. Estamos só nós aqui, pouca gente. Não precisa ter vergonha de nada. Tá ok? Tá ok. Tá. Você concorda que aqui em cima são 3.000 ohms, aqui embaixo 3.000 ohms? Então, a resistência de cima é igual à resistência de baixo. Então, a corrente de cima é igual à corrente de baixo. Cada uma dessas correntes de 1 e 2 é metade dessa. Então, eu posso escrever tranquilamente, sem medo de errar, que a corrente I1 é igual à corrente I2 e é a metade disso. Então, é 0,0025 amperes. Sabendo, então, essa, porque ele quer a DDP aqui, ó. Ele quer a DDP entre os pontos X e Y. Não é isso? Quanto marca o voltímetro? Entre X e Y. Tá bom. Então, eu vou fazer uma mágica. Eu vou calcular primeiro a DDP entre Z e X. Depois a DDP entre Z e Y. Vou calcular essas duas DDPs. Certo? Porque são resistências diferentes, apesar da mesma corrente. Então, vamos lá. Fazendo essa conta, olha o que eu vou fazer. Vou pegar primeiro essa resistência. Vou pegar de cima primeiro. ZX. Tá bom. Então, para eu calcular essa corrente aqui, como é que eu faço? Para calcular a corrente I1, basta eu pegar a DDP entre... Ah, não, eu quero calcular é a DDP, desculpe. Para calcular a DDP entre Z e X, basta eu fazer a resistência que está aqui em cima vezes a corrente. É ruim. Então, a resistência é 1.000. Vezes a corrente I1, que é 0,0025. Se eu multiplicar, quanto que eu vou descobrir? Faz essa continha, é só levar a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3, dá 2,5 volts. Então, aqui a DDP é 2,5 volts. Certo? Tá bom. Então, vamos lá. Agora eu vou calcular aqui embaixo, ó, ZY. O ZY. Certinho? É o produto da resistência vezes a corrente. Quanto dá a corrente? A resistência aqui embaixo é 2.000 vezes a corrente. A corrente aqui de baixo é a mesma, 0,0025. Quando eu multiplico, vai dar 1, 2, 3, dá 2,5. Vezes 2 são 5 volts. Agora que eu sei essa DDP e sei essa DDP, tem duas maneiras para resolver esse negócio aqui, ó. Duas maneiras, tá? Tem uma delas que eu já fiz com vocês em outras aulas que eu vou tentar fazer agora. Pensa. Eu posso atribuir um valor de potencial para Z. Eu posso chegar e falar assim, olha, o Z vale, sei lá,
10 volts, né? Porque está ligado aqui no polo positivo, ó, 10. Vamos supor que seja 5 volts. Se eu chamar aqui de 5 volts, daqui para lá, de acordo com esse cálculo, há uma queda de 2,5 volts. A partir de 5, se cai 2,5, então X está em 2,5. Já aqui, ó, na parte de baixo, ZY, são 5 volts. Então, a partir de 5 volts, se cai 5 volts, então corresponde a 0 volt. De 5, cai 5, fica 0. Qual é a DDP entre 2,5 e 0? 2,5. DDP não é a diferença? Quanto vai valer a DDP entre os pontos X e Y? É só pegar o potencial daqui, 2,5, e subtrair o potencial aqui de baixo, 0. Portanto, o XY é 2,5 volts. Eu falei que tinham duas maneiras. Essa é uma. Essa foi legal ou ficou ruim? Túlio, Preciso? Diga. eu só me perdi numa coisa. Por que que é 1.500 a resistência equivalente? Então, vamos lá. Eu tenho 3.000 aqui em cima. Concordou? E tenho 3.000 aqui embaixo. Como é que eu faço a resistência equivalente de dois resistores iguais em paralelo? É só eu pegar um deles e dividir pelo número deles. 3.000 dividido por 2. Dá 1.500. Pode fazer o produto pela soma também. 3.000 vezes 3.000 dividido por 3.000 mais 3.000. Faz aqui, ó. 3.000 vezes 3.000 dividido por 3.000 mais 3.000. Então, multiplicando 3 vezes 3, 9. Com mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, 3.000 mais 3.000 são 6.000. Corta, 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 3 zeros, fica 9.000 por 6. 9.000 por 6 é 1.500. Ah, certinho então, Túlio. Entendi agora. Podia Obrigada. fazer pelo produto pela soma ou podia fazer pela outra regrinha. Qual é a outra regrinha? A outra regrinha é assim. Quando os resistores são iguais em paralelo, 3.000 e 3.000, basta você pegar um deles e dividir pelo número deles. Tem dois de 3.000. Então, você pega um deles, 3.000, e divide pelo número deles, que são 2. Dá 1.500. Eu acho mais rápido do que produto pela soma. Eu quero saber se você entendeu essa DDP que eu fiz. O primeiro caminho que eu fiz foi, eu escolhi um valor para o potencial de Z. Eu escolhi 5 volts. Tá? Ah, mas podia ter escolhido outro valor? Claro! 10, 20, 30, o que você quisesse, qualquer valor. Eu escolhi 5. Quando eu fui de Z para X, como tem um resistor, há uma queda de potencial, porque o resistor consome. Então, de 5 até X, houve uma queda de 2,5. Se eu começo em 5 e tenho uma queda de 2,5, termina com 2,5. Aqui embaixo, há uma queda de 5 volts. É resistor de novo. Se eu começo em 5 e tenho uma queda de 5, chegou em 0. Qual é, então, a diferença entre X e Y? É 2,5 menos 0. 2,5. Você entendeu essa primeira maneira? Entendi. Sim. Aham. Eu disse que tinha uma segunda maneira. Você quer ver a segunda maneira ou não? Pode. Pode Pode? ser. Tá bom. Então, a segunda maneira de fazer isso é o seguinte. Se eu começar a percorrer o circuito, eu não vou atribuir valor de nada em ninguém. Presta atenção. Se eu começar a percorrer o circuito a partir de Z até X, até Y, até Z, eu fecho um circuito. Concorda? Eu fecho um caminho. A soma das DDPs tem que dar 0. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou escrevendo e você olha para cá, por favor. Vamos lá. Eu estou dizendo que o
ZX mais o XY mais o YZ tem que dar zero. Ó, se eu partir daqui, for até aqui, depois aqui e depois vier aqui, tem que dar zero. Por quê? Porque eu estou começando no ponto Z e terminando no ponto Z. Eu comecei em Z e terminei em Z. Então tem que dar zero, porque qual é a DDP entre a diferença entre Z e Z? É zero. Entre um ponto e ele mesmo é zero. Tudo bem? Se eu der uma volta, tem que dar zero. O UZX, eu já tinha calculado aqui, ó. ZX eu calculei aqui, ó, 2,5. Legal. O XY é o que eu quero saber. Certo? E o YZ eu calculei aqui. Mas observe que aqui eu calculei ao contrário. Aqui eu calculei ZY. Eu calculei ZY. ZY. E lá eu quero escrever YZ. Então, é esse valor 5, só que com sinal negativo. Porque eu inverti os pontos. 2,5 menos 5 é menos 2,5. Passa para o outro lado, mais 2,5. Pronto, é uma resposta que eu achei aqui. Quero saber se está tudo bem. Sério mesmo, meninos. Conversem comigo. Não pode deixar passar nada. Qualquer parte que você não tenha entendido, pergunte agora. Por mim, tá tranquilo. Tá? Você entendeu a primeira maneira de calcular o XY e a segunda maneira? Essa maneira aqui, ó, eu calculei essas duas DDPs e depois atribuí um valor aqui para o Z, calculei o X, calculei o Y e fiz a diferença. A segunda maneira, essa daqui é mais rápida. Ela é mais rápida. Por quê? Porque eu calculo as DDPs, eu preciso das mesmas DDPs aqui, ó. Eu preciso fazer essa conta aqui de qualquer jeito. Essa DDP e essa DDP eu preciso saber. E aí, quando eu somar tudo, tem que dar zero, porque eu saí de Z e voltei em Z. Tá? Muito bem. Essa daqui é negativa porque eu vim em sentido contrário. Aqui era ZY, desculpe, ZX, XY e YZ.